muito sobre assuntos de saúde, ajudá-los na prevenção de doenças, principalmente nesse momento, esse momento tão difícil que a humanidade está vivendo com a pandemia do Covid-19, jamais vista pela nossa sociedade, pela humanidade, a forma como nós estamos enfrentando essa doença, né? Na verdade, não é uma doença que, comparativamente, está matando tanto quanto matou outras pestes do mundo, né? Como a peste negra, como a própria gripe espanhola e outras pestes, a cólera foi um grande problema para a humanidade também, e outras pestes que, de certa forma, ceifaram a vida de milhões e milhões de pessoas. Não é uma pandemia como essas pestes, né? Você vê que a grande maioria dos pacientes que pegam o Covid-19, eles sobrevivem, mas realmente está sendo um grande laboratório, um laboratório jamais visto na história da humanidade, de controle social e de reorganização social, abrindo as portas para a chamada nova ordem mundial, né? Como eu havia falado no vídeo anterior, o mundo ele já passou por novas ordens mundiais durante várias fases da sua existência, né? E agora nós estamos realmente às portas de uma nova ordem mundial, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de interação da humanidade. As coisas realmente estão mudando, aquele status quo que nós tínhamos anteriormente realmente vai mudar completamente, todo o processo de relação humana vai mudar, ou seja, e essa pandemia ela está servindo mais para uma questão de mudança social, de mudança de comportamento, de mudança de tudo que existe sociologicamente no mundo, do que realmente uma grande doença que tem ceifado a vida de milhões de pessoas, como foi a gripe espanhola, como foi a peste negra e como foi a cólera no mundo, né? Então é algo para nós refletirmos. Certamente eu, como médico, eu tenho a responsabilidade de informar para vocês que uma vida perdida equivaleria a praticamente o mundo inteiro sendo morto. Então, como dizia Martin Luther King, né, uma vida perdida por ação dos maus, ela já serviria já como toda uma humanidade perecendo, né? Ele falou mais ou menos isso. O sentido da frase dele foi essa, certamente com outras palavras. Então, eu como médico, a gente fica muito triste, né, nas 60 mil mortes aqui no Brasil, mais de 100 mil mortes nos Estados Unidos. São pessoas que morreram, são pessoas que tinham família, são pessoas que pelo menos uma outra pessoa se sentiu muito triste com a perda do seu ente querido, né? E a gente entende que nenhuma morte é bom, mas ao mesmo tempo, se nós colocarmos comparativamente a outras pandemias que o mundo já sofreu, morreu-se muito mais de outras doenças do que do próprio Covid-19. Mas mesmo assim nós precisamos reforçar os nossos cuidados, né? Porque o uso das máscaras é muito importante, nós precisamos usar as máscaras, precisamos evitar colocar as mãos em contato com o globo ocular, com a conjuntiva, com a mucosa do olho, porque a principal fonte de contaminação e a forma como nós temos de contrair os vírus não é pelas vias respiratórias, e sim pelo globo ocular. As vias respiratórias protegidas com a máscara, e você consegue, de certa forma, ter uma redução no índice de contágio em 85%, mas o globo ocular você não consegue ter essa redução de contágio, até porque os óculos utilizados, aqueles óculos de proteção individual, não são todos que utilizam, e de certa forma você acaba colocando e esquecendo de que você não deve colocar o seu dedo no olho ou qualquer parte do seu corpo no olho, ou o ombro, ou qualquer outra parte, e você acaba se contaminando. Então a gente precisa fazer um trabalho mental, um trabalho de disciplina, um trabalho de massificação disciplinar do nosso comportamento em não colocar nenhuma parte do nosso corpo no olho. Se precisar realmente colocar, antes a gente faça uma higienização extensa, a gente lembre de lavar nossas mãos na pia, de passar álcool a 70 em abundância nas mãos, caso você não tenha uma forma de lavagem realmente com sabão, tá? Então o uso do álcool a 70 é muito eficaz também, e só depois que ele agir durante um período, aí sim você colocaria a sua mão no olho, mais uma tentativa de tentar aliviar
prurido rápido ou a retirada de algum objeto que esteja próximo dentro do olho, né? Então aí você poderia colocar, mas desde que você então higienize intensivamente as suas mãos, evitando ao máximo a contaminação no globo ocular, porque o globo ocular é a principal fonte de contaminação pelos vírus, dentre eles o Covid-19, tá bom? Então a gente fala muito em máscara, a máscara é muito importante, acredito na máscara, acredito muito mais na máscara do que nessa quarentena e no que esses lockdowns. Se certamente nós tivéssemos colocado as máscaras desde o início, não tivéssemos seguido a orientação da perdida Organização Mundial de Saúde, né, porque infelizmente a Organização Mundial de Saúde não está dando um bom exemplo para o mundo, está realmente mostrando que é uma organização que não tem um fundamento científico e que tem um viés político e ideológico muito forte. Então, se de certa forma nós tivéssemos seguido orientações de infectologistas, de pessoas renomadas que já vêm há muito tempo falando que o uso da máscara é importante, o uso da máscara intensa, de forma extensiva, em vários momentos durante o dia, certamente nós não teríamos tido essa pandemia e essa necessidade dessas quarentenas questionáveis e desses lockdowns questionáveis também, tá? Então, higienização constante das mãos e uso das máscaras poderia ter evitado essa crise econômica, poderia ter evitado essa pandemia. Por isso que, na minha forma de entender, eu acredito que essa pandemia, ela mata, ela é uma pandemia perigosa, ela é uma pandemia que precisa de seus cuidados, mas ela tem mais um viés econômico, político e ideológico do que qualquer outra coisa, qualquer relação em termos de saúde pública, tá bom? Então esse é meu recado, eu tenho direito, a Constituição Federal, ela me dá esse direito de liberdade de expressão e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Mas, só reforçando novamente, sendo redundante em relação a isso, há necessidade de cuidados básicos, cuidados realmente intensos, extensivos, para que você não contraia o vírus, porque o vírus ele mata. Tá? Não é um vírus que tem uma grande mortalidade, mas ele mata, e uma vida perdida é como se o mundo todo tivesse se perdido, tá bom? Então a minha indicação é essa: mantenhamos os cuidados e façamos sim a quarentena para aqueles grupos de risco, aqueles imunodeficientes, aqueles pacientes que têm imunodeficiência, os pacientes que de certa forma têm acima de 60 anos, idosos, mais ainda os acima de 80, que são os mais idosos, que têm um sistema imunitário não tão apropriado para combater essas infecções, e principalmente a vacinação contra variados tipos de bactérias respiratórias e também de vírus, dentre eles a própria gripe. Nós temos a vacina de gripe, a trivalente, que pode ser dada no posto, em grupos especiais. Se você conseguir tomar no posto a trivalente, faça 30 dias após a tetravalente, que tem 4 tipos de vírus, ou seja, você tem um reforço na questão viral, você fica mais protegido com um tipo a mais de vírus, e também fazer as vacinas inativadas contra germes respiratórios, a pneumo 23, a pneumo 13, a tríplice bacteriana acelular, que tem um componente da Bordetella pertussis, e em casos especiais, mesmo sem uma comprovação de eficácia, mas mal não vai fazer, a vacina anti-Haemophilus influenza tipo B, que é uma vacina que protege contra vários tipos de doenças respiratórias graves, dentre elas a pneumonia. Então, você se protegendo com essas vacinas, certamente a chance de você complicar do Covid-19 vai diminuir. Não tem como a gente garantir que não vai haver complicações. Porém, a gente tem como afirmar que, estatisticamente, a chance de você complicar de doenças respiratórias pegando Covid-19 vai diminuir bastante, até porque o Covid-19 é uma doença que tem uma predileção pelas vias respiratórias, apesar de ser uma doença de caráter sistêmico, apesar de haver inúmeros relatos de doenças manifestadas, de sintomas e sinais manifestados em mais diversos órgãos, mas ele tem uma predileção pelas vias respiratórias. Ele começa na garganta, nas vias aéreas superiores, depois ele migra para as vias aéreas inferiores, e se nós tivermos uma proteção contra outras doenças que porventura possam ser oportunistas, a chance de complicação é muito menor. Lembrando que as doenças respiratórias,
elas se sobrepõem. Então, quando você pega um Covid-19, então o seu organismo fica enfraquecido e a chance de você pegar uma gripe é maior, a chance de você pegar uma pneumonia também é maior. Então, eu oriento intensivamente a você, falo do fundo do coração, vacinem-se. Não acreditem em histórias anti-vacinas, tá? Essas histórias anti-vacinas é só para trazer notoriedade a pessoas que não teriam chance de serem ouvidas. Então elas simplesmente criam essas fake news e através dessas fake news, dessas notícias falsas, elas então vêm com essa retórica de vacinação, pegando frases soltas, né, como tem a própria frase do Bill Gates. Bill Gates fala uma frase fora de contexto, que muitas das vezes a gente entende que aquilo ali foi totalmente fora de contexto e ele não teve a intenção de falar uma frase daquela, então pega aquela frase fora de contexto, joga e fala, tá vendo, Bill Gates promove vacina porque ele quer usar a vacina para te matar. Então são coisas assim que a gente não deve dar atenção, dar ouvidos a edições feitas em canais do YouTube e você fica impressionado com aquilo, a pessoa que é leiga não entende e acha que existe uma grande conspiração das indústrias farmacêuticas e de governos relativos à vacina para adoecer a população e para ver a redução populacional. Eu acredito realmente, eu não sou contra a geopolítica, a estudos de geopolítica, não sou contra a situações conspiratórias. O mundo, as relações humanas, elas são conspiratórias, infelizmente. Muitas pessoas conspiram umas com as outras, até mesmo conspirações simples, né? Quando você vai fazer uma prova de um concurso público, você conspira em não compartilhar informações com o seu adversário, né? Você simplesmente estuda e você não, de certa forma, você não quer ensinar ao seu adversário a tirar uma nota maior do que você, ou seja, é um tipo de conspiração. Da mesma forma, quando você vai ao vestibular, é a mesma coisa, você vai fazer um vestibular, tem poucas vagas, você não vai ficar dizendo que você aprendeu A, B e C para poder, então, dar a vaga para aquela pessoa que está competindo naquela mesma vaga, né? Então, as relações humanas, elas são baseadas em conspiração, né? Questão também comercial de uma empresa brigando com a outra, você vai fazer uma campanha de marketing, então fica aquilo ali fechado, as 7 chaves para outra empresa não saber. Então são formas de conspiração, são formas realmente naturais do ser humano, né? Então eu acredito realmente que conspirações em níveis maiores, em níveis de governos, em níveis de relações interinstitucionais, de empresas de caráter privado e governamentais existem, né? Mas uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte: não acreditem em relação à questão de vacina. A vacina está mais do que provado, você tem vários grupos de pesquisa no mundo inteiro que mostram que as vacinas são seguras, que o não uso da vacina realmente vai trazer um malefício, vai trazer um prejuízo, vai trazer um agravo na sua condição clínica. Existem inúmeros grupos de pesquisas independentes e de variados tipos de universidades do mundo que não tem como você criar uma conspiração com milhares ou milhões de pesquisadores que existem no mundo, simplesmente esses pesquisadores entenderem e compactuarem com uma conspiração aonde vai levar à morte de milhões e milhões de pessoas por causa do uso da vacina. Isso é mentira, tá? O uso da não vacina, sim, é que é uma teoria conspiratória que eu acredito que vai levar ao extermínio e vai fazer com que aquele que não acredita no uso da imunização que venha a falecer por causa disso. Aí sim eu acredito uma teoria conspiratória, uma teoria de contra-inteligência, onde certamente é colocado várias informações contra o uso da imunização, contra o uso da proteção de doenças, para que realmente você não se proteja e você seja atingido por pandemias como essa do Covid-19 e você seja menos um. Aí eu realmente posso abrir o meu entendimento para esse tipo de conspiração, tá bom?